Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto da redação do Jornal do Comércio na sua TV JC para encerrarmos as entrevistas com os candidatos ao Senado por Pernambuco. Já entrevistamos Fernando Bezerra Coelho, do PSB, Albanize Pires, do PSOL. Chegou a vez de entrevistarmos João Paulo, candidato do PT. Tudo bem, candidato? Tudo bem, tudo bem. Nossa entrevista tem duração de 15 minutos e o tempo começa a contar a partir desse instante. Candidato, o mandato de senador ele tem 8 anos de vigência. É um mandato dos mais longos. Enquanto presidente tem 4, deputado federal e estadual tem 4, senador tem 8. Eu pergunto ao senhor, o senhor se compromete e firma aqui o compromisso de que vai cumprir os 8 anos de mandato, caso o senhor seja eleito? Olha, são 8 anos. Eu acredito que nós não sabemos o que vai acontecer para o futuro. Primeiro eu tenho que batalhar para me eleger senador. Essa é a grande batalha mais imediata. Quanto ao meu futuro, o meu desejo é de concluir o mandato de senador. Agora, tem um partido que é uma instância maior do que a minha vontade. Já se fala, inclusive, que o partido pode convocá-lo a ser candidato a prefeito do Recife em 2016. O senhor teve uma passagem de 8 anos na prefeitura do Recife e poderia concorrer de novo a esse cargo em 2016. O senhor confirma essa informação de que o senhor pode ser o candidato do PT em 2016 à prefeitura do Recife? Olha, há um sentimento muito positivo, não só em Recife, na região metropolitana, no interior do estado. Saí com 88% de aprovação, tive 20% dos votos em Recife para deputado federal, fui majoritário em todas as urnas e todas as zonais. Então, uma boa referência à minha gestão como prefeito. Por isso, um desejo de parte do partido e parte da população que eu volte. Agora, só numa situação muito extrema. Na verdade, o que eu gostaria mesmo é de concluir o meu mandato de senador. É isso que eu ia lhe perguntar. O senhor acha justo com o seu eleitor? O senhor está fazendo a campanha para senador. E, de repente, no mandato de 8 anos, no segundo ano, o senhor sai para se candidatar a prefeito. Os seus suplentes são a Isabel Cristina e o Flávio Nóbrega, seriam, então, alçados ao posto de senador, no caso, eles dois. O senhor acha justo com o eleitor isso? Ele votar no senhor, mas a maior parte do tempo, os 6 anos, quem cumprir são os seus suplentes? Mas eu nem defini ainda, nem me elegi ainda senador. Primeiro vou me eleger senador. Falei do meu desejo de concluir o mandato de senador da República com muita honra. Vou ser o primeiro operário de fábrica, filho de um cobrador de ônibus, a ser senador da República em Pernambuco. Mas quanto à eleição municipal, isso que eu digo a você, eu gostaria muito de concluir o mandato de senador. Para disputar a prefeitura seria numa condição muito extrema, até porque o partido tem outros nomes importantes para disputar e a nossa coligação tem outra frente. Acho que essa discussão é colocada de forma muito prematura e muitas vezes os meus adversários políticos têm utilizado isso para tentar confundir o eleitor a não dar o voto na minha candidatura. Certo. Candidato, nesses 3 anos e meio, mais ou menos, que o senhor tem aí de Câmara Federal, o senhor foi autor de 41 projetos de lei, dos quais 12 foram arquivados, o que é um número relativamente pequeno diante de outros parlamentares. Mas se percebe que tanto no seu guia quanto nos seus pronunciamentos com a população e outras entrevistas que o senhor dá, que o senhor tem justamente enaltecido os seus feitos à frente da Prefeitura do Recife e não está dando tanto destaque à sua atuação como deputado federal. Por que o senhor não dá ênfase nas suas ações como parlamentar? Olha, primeiro é porque o nosso partido defende uma linha de intervenção dos seus parlamentares. Ele está colocado, primeiro, uma presença nas lutas sociais, na luta do povo, a elaboração de projetos e a utilização da tribuna. E a ação parlamentar em si, ela não é só destinada à elaboração de projetos. Até porque tem um deputado lá, o Esperidião Amin, que disse que é muito importante que muitos projetos, que a questão não é da quantidade, é a questão da qualidade dos projetos que vão ser lá. Projetos que não tem condição nenhuma de ser aprovado, porque iria destruir o nosso Brasil, a nossa economia. Então, a minha atuação parlamentar, eu sou membro 4º ano consecutivo da Comissão de Constituição e Justiça, apresentei projetos como tornar um programa de Estado com mais médicos,
Sou membro da Comissão de Reforma Política, E por que o senhor não fui utilizou? relator da PEC 10, então acompanhei as obras de mobilidade da Copa pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, fui membro da Comissão Mista do Orçamento na legislatura o senhor, passada. no seu guia e no seu contato com a população, não enaltece esses feitos que o senhor fez? Já que o cargo de senador ele se assemelha mais com o cargo de deputado do que de prefeito. Olha, se você for fazer uma análise do ponto de vista da estratégia política, eu fui 2 anos vereador do Recife, fui 10 anos deputado estadual, tive 3 mandatos de deputado estadual, os 2 últimos mais votados do Estado, 2 anos de vereador e me elegi deputado. Isso já por si só já daria que eu fui um bom parlamentar, tive um bom desempenho parlamentar. Agora, a grande referência política na minha vida, além da atuação no movimento sindical, na verdade foi ser prefeito da cidade do Recife, que modifiquei a vida de milhares de pessoas. Então, sempre que eu posso, eu falo da minha atuação parlamentar, mas dou enfoque maior à minha gestão, porque é que o povo dá a maior referência. Embora não seja essa referência, no caso, apesar de ter sido positiva, não se assemelha tanto à Prefeitura do Recife com o trabalho que o senhor vai fazer lá. Mas a questão não é de semelhança, não é isso que o eleitor está querendo. O eleitor está querendo quem vai melhorar a qualidade de vida dele, quem vai apoiá-lo nas suas ações. É lógico que o Senado, como a Câmara Alta, é uma casa que busca o equilíbrio entre o povo e o governo, porque nós sabemos nem tudo que o povo quer é possível o governo atender. Então, é uma casa mediadora. Mas sempre que eu posso ou que eu sou questionado, eu abordo essa questão. Candidato, o Armando Monteiro, que é o candidato a governador pela coligação do senhor, ele sempre foi considerado um representante do empresariado. Já o senhor vem do PT, que até o senhor falou que foi filho de cobrador da classe operária. O PT sempre foi um partido mais da causa operária mesmo, do operário. E hoje, esse operário, ele está sendo convocado a votar no empresariado, que é o Armando Monteiro, que sempre foi patrão. O senhor enxerga uma incoerência política nesse caso? Não, acho que se fosse para notar essa incoerência, o nosso ex-presidente Lula, um peão de fábrica como eu, metalúrgico como eu, que se elegeu presidente da República, eu me elegi antes dele prefeito da cidade do Recife, chamou para a sua composição política um grande empresário, que foi seu vice, o Zé de Alencar, e que ajudou muito a ter o sucesso que o governo do presidente Lula. Aqui nós estamos com uma coligação onde Armando Monteiro é um empresário, não é? Agora, ele não é candidato a presidente de empresa, ele é candidato a governar Pernambuco. E governar Pernambuco significa governar o Estado para todos, além de um compromisso que ele está tendo com a participação popular, com as prioridades, a exemplo do que eu fiz no meu governo. E ele tem o apoio da CUT, da CGT, da UGT, da CGT, entre outras centrais sindicais. Então nós não estamos, no governo do Estado, não vai estar estabelecido a luta de classe entre patrão e empresário. A experiência de Armando, ele é empresário, mas foi deputado federal, é senador. Nós apoiamos para senador, assim nós não teríamos apoiado já para senador. Agora, nós não podemos entrar naquele discurso que quando está do nosso lado é empresário bem-sucedido. Quando está contra nós é patrão. Então, eu acredito que essa questão está equacionada no Partido dos Trabalhadores, está também, desculpe-me, totalmente harmonizada com a linha política do partido. Candidato, voltando a falar um pouquinho de Armando Monteiro, ele aparece atrás nas pesquisas de intenção de voto contra Paulo Câmara. E caso Paulo Câmara venha a vencer essas eleições desse ano, o PSB vai acabar dominando aqui tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura do Recife, o cenário político local. E além disso, aqui no Estado, a presidente Dilma, ela aparece atrás de Marina Silva, também do PSB, em algumas pesquisas de intenção de voto. Esse cenário a gente percebe depois de 12 anos de atuação no PT, tanto na Prefeitura do Recife quanto no governo federal. O que é que está acontecendo com o partido aqui no Estado? Ele tem perdido espaço? Olha, primeiro eu não acredito na possibilidade que Armando possa perder essa eleição.
nós tivemos... Mesmo todas as pesquisas dando que ele está atrás... Nós tivemos um momento de comoção que alterou radicalmente um resultado que nas nossas pesquisas, hoje mesmo eu recebi uma pesquisa interna nossa para o nosso consumo. Dilma está na frente de Marina em Pernambuco, Armando está empatado tecnicamente com Paulo Câmara, a diferença é de 2 pontos, e eu com 9 pontos na frente do meu adversário. E tenho tido, onde tenho chegado, principalmente no interior do estado e aqui na região metropolitana, um grande reconhecimento do que foi a minha gestão, quando fui prefeito da cidade do Recife, e a gestão de Dilma e Lula, que modificaram radicalmente a economia, a política e as condições de vida do povo pernambucano e do povo nordestino. O senhor teve 8 anos de prefeitura do Recife, seu sucessor João da Costa teve mais 4 anos, foram 12 anos de PT. Mesmo depois desses 12 anos, foi perdida a eleição para Geraldo Júlio do PSB. E eu lembro que na época, inclusive, o ex-governador Eduardo Campos disse que seria uma eleição muito fácil. Isso não significa uma queda do PT no Estado? A população não está querendo tirar o PT? Não, não foi uma eleição fácil. Até porque... Não foi ele quem disse que seria fácil? Sim, ele disse, mas eu só estou dizendo que não foi uma eleição fácil. Veja bem, ele pegou o PT dividido, esfacelado, isolado, não é? Onde eu fui o vice de Humberto, e mesmo assim eu ainda elegi com o partido e o povo do Recife um percentual maior do que Geraldo Júlio se elegeu. Segundo, o governo de Geraldo Júlio está muito ruim, tá certo? Qual é o projeto novo dele? Muito pelo contrário, o que eu tenho encontrado na cidade é lixo espalhado por tudo quanto é canto. Eu que peguei uma cidade que só tinha em torno de um pouco mais de 60% da coleta de lixo nos bairros, universalizei essa coleta e hoje o lixo está tomando conta da grande maioria dos bairros populares. Então não é uma gestão que seja a referência do ponto de vista de administração. Então nós estamos muito tranquilos em relação sem contar a saúde, uma reclamação muito grande da saúde em relação aos postos médicos, ao programa de saúde e família, a falta de medicamentos, as dificuldades que eles estão tendo da educação. Então, não é um governo que seja uma experiência vitoriosa na cidade do Recife. Candidato, o senhor teve recentemente aqui no Sistema Jornal do Comércio, na Rádio JC News, e foi perguntado ao senhor a sua posição a respeito da maioridade penal. E aí o senhor falou de vários assuntos, falou da maioridade penal, mas falou de vários assuntos, divagou sobre vários temas, e não ficou clara, de fato, a sua posição. Eu vou repetir a pergunta. O senhor é a favor de que pessoas com menos de 18 anos sejam criminalizadas por atos que fizeram? Eu acho isso um absurdo, essa lei. Sou contra. E a posição do meu partido é contra. O senhor é contra a redução? Então, Sou contra a redução da maioridade penal. Nós entendemos que a legislação, ela de 18 anos, até porque os presídios hoje, inclusive o Aníbal Bruno, como considerado pior presídio do Brasil, tem se tornado verdadeiras universidades do crime, e nós queremos incluir essas crianças, dar oportunidade a essas crianças, garantir cultura, esporte, habitação digna, emprego, escolas integrais, temos que garantir creches para as mães, isso sim tem que ser a política. A outra questão que você está falando foi só porque eu falei da essência da vida, da essência do ser. Eu falei que um jovem desse, que em Pernambuco, os jovens assassinados, na sua grande maioria, são pobres e negros que são assassinados. E eu falei que a nossa vida, ela é tão importante, segundo o Evangelho, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então cada um jovem desse é a sua imagem e semelhança. Eu falei da importância do ser. E isso se tentou se fazer uma chacota com isso, mas o que é importante é que eu sinto no coração o amor à vida e o desejo de garantir que vidas de crianças e adolescentes não sejam ceifadas. Candidato, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma breve explanação para o seu eleitor. Fique à vontade. Tem ainda cerca de 40 segundos para isso. Olha, o que eu queria aqui era pedir o voto, pedir o apoio. Nós estamos na reta final da nossa campanha. Nós precisamos dar continuidade ao projeto que mudou o Brasil,
Hoje são 7,5 milhões de alunos na universidade, a interiorização do curso superior, e Pernambuco precisa de eleger Armando governador e me eleger senador para que a gente possa fazer 3 senadores no Senado Federal para defender os interesses de Pernambuco, eleger um governador que tem um trânsito na Câmara, no Senado, com os ministros da República, e eu quero, lá no Senado Federal, ser um grande defensor do sertão de Pernambuco, como o Canal do Sertão, a transposição do São Francisco, o arco metropolitano, que é crucial, a necessidade da mobilidade urbana, um VLT que se desloque de Recife para a cidade do Cabo e até Suape. Ok, candidato, nosso tempo está acabando. Muito obrigado por sua participação aqui na TV JC Obrigado, conosco e até a próxima.